Acender a gaita, porque vamos começar mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre Jurema. Hoje vamos falar sobre catimbó. Hoje vamos falar sobre o princípio. Bora lá, acender a gaita. Eu queria já aqui começar agradecendo a todos que estão assistindo. O intuito é nobre, o intuito é de levar um pouco de conhecimento aos mais novos que estão adentrando a Jurema e que precisam de um conhecimento que eu fui agraciado por ter tido de berço, mas nem todos têm, infelizmente. Agora sim. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou falar sobre Jurema Sagrada. E na verdade eu já queria começar me corrigindo, né? Hoje eu vou falar sobre catimbó, tá? Catimbó. Jurema Sagrada é uma das ciências, é uma das plantas que nós cultuamos, mas hoje particularmente a palavra Jurema tem várias conotações, principalmente para quem está dentro da tradição religiosa, né? Perdão. Eu vou para uma Jurema, né? Quando a gente se remete a ir a um toque, a uma reunião, batida, seja lá como queira chamar, né? Eu vou beber Jurema, faz alusão a beber, a bebida, o cauim, né? A cachaça ritualística dos mestres, ou até mesmo o vinho da Jurema. Eu vou para Jurema, ou fulano foi para Jurema, morreu, foi ao mundo encantado, né? Ou passou-se para Jurema quando morreu. Fui na Jurema quando teve a viagem astral e viajou ao mundo espiritual e retornou com conhecimento. Então, enfim, eu vou abordar esses temas hoje, essas formas de ser falado, todas essas dúvidas que a maioria tem, que muito tem me perguntado no Facebook, nas redes sociais, de modo geral, o Instagram também, o WhatsApp. E vamos começar uma série de vídeos para que as pessoas consigam ter um pouco mais de entendimento do que é catimbó, para que futuramente até não sejam enganadas, não sejam confundidas, até mesmo não firam o sentimento religioso com elementos mínimos como o cachimbo, a gaita, né, que tem um certo cuidado, todo mundo pode utilizar de uma forma não litúrgica, e da forma litúrgica esse cachimbo ele tem que ser preparado, entregue, dado por alguém fundamentado dentro da tradição religiosa. Então eu vou abordar esses temas em vários outros vídeos, mas vamos começar hoje pelo começo, pelo beabá, né? Então vamos falar sobre catimbó. Corrigindo, vamos falar sobre catimbó. E o que seria catimbó? O catimbó na verdade, o resultado, né, da catequização forçada dos índios pelos jesuítas. Assim, quando os europeus chegam até o Brasil, que tomam conta de tudo, os primeiros a serem escravizados são os índios, e aí então a catequização forçada das aldeias acontece quando eles adicionam forçadamente o cristianismo dentro das práticas indígenas, e aí vai nascendo o catimbó, né? Aldeias começam a fazer reverência ao nome de Cristo, a imagens da Virgem Santíssima, a santos católicos, e aí vem pegando toda essa tradição que temos hoje dentro do catimbó, rezas, encantarias, usando palavras e orações cristãs, né? Costumes cristãos dentro da Jurema, que é muito comum. Então aí vem nascendo o catimbó, que é uma miscigenação, é uma mistura, cristianismo popular, bruxaria, pagelança, xamanismo, enfim, toré, uma série de questões, bruxaria quimbanda, tudo isso está introduzido dentro do catimbó, né? Em algumas tradições mais forte, em outras não tão forte, algumas com uma fundamentação de uma forma, outras com uma fundamentação diferente. Então, eu especificamente vou falar sobre a tradição de Alhandra, a tradição que minha família foi inserida, que eu sou inserido até hoje, a tradição
que eu nasci dentro dela, mas eu vou explicar todo esse caminho até eu me tornar sacerdote e de onde vem o meu sacerdócio, né? De que rama, de que tradição vem meu sacerdócio, de que local. E tudo isso eu vou explicar para vocês para que fique bem claro e as coisas comecem a se esclarecer. Vai ser uma sequência de vídeos onde a gente vai conseguir conversar bastante e explicar bastante sobre Jurema. Então, dentro dessas misturas que acontecem, o catimbó nasce. E aí ele sai das aldeias indígenas e vem para a cidade, digamos assim, né? E do seu princípio, como eu falei, vou começar falando sobre a Leandra, não tinha um costume de ter a conotação de terreiro, ou ter essa visão de terreiro, de casa física, não se tinha. Mesmo saindo das aldeias e vindo para a cidade, as reuniões de Jurema, elas ainda eram colocadas a mais afastado do centro da cidade, até porque os juremeiros eram tidos como marginais, né? Eles não tinham direito a ter o acesso à unidade de saúde, eles não tinham o direito de ser enterrados no cemitério, eles não tinham o direito de adentrar as igrejas católicas, eles não tinham o direito, enfim, né, de se batizarem. Então, daí, desses dogmas, dessas proibições, dessa perseguição em torno dos juremeiros, eles se afastavam da cidade. E vou dar um exemplo aqui como Alhandra, o Acais, que torna-se uma aldeia de juremeiros, digamos assim. Um canto onde eles se resguardam a uma grande família, que é a família de Maria do Acais, e aí cria-se o clã do Acais, uma região muito afamada, onde havia muitos juremeiros da época, justamente por isso, né? Eles criaram uma fortaleza devido à proibição de tudo que eles tinham, e eles criaram sua fortaleza, eles criam sua própria igreja, e criam rituais como o do batismo, né? Não estou dizendo que foi o clã do Acais que criou o batismo, mas eu falo da Jurema no modo geral, até porque os relatos de perseguição dentro da Jurema não se limita só em Alhandra, né? Em todos os locais do Nordeste que tinham Jurema, que tinham o catimbó, eles sofriam represália. Então, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, né? Todos esses locais do Nordeste que tinham Jurema mais fortemente, os juremeiros sofriam represália. A volante, a polícia na época tinha a ordem de prender, de tomar os instrumentos litúrgicos, de aprisionar esses juremeiros. Em alguns casos eram sim mortos, muitos foram mortos, né? Então toda essa perseguição gerou em alguns costumes, até mesmo litúrgicos. O batismo é um deles. A tradição cristã foi adicionada às aldeias e é inegável. Isso ficou muito forte, ficou muito marcante. Então, alguns índios foram batizados. E eles criam um fundamento dentro da Jurema que se chama batismo, que é o primeiro fundamento que o discípulo passa, né? Quando eu falo primeiro fundamento, eu falo em relação a obrigações, digamos assim. Mas um dos primeiros fundamentos que o discípulo passa, de fato, é a questão do banho de ervas, é a questão da doutrina espiritual em mesa, que aí é outros assuntos também que a gente vai pegar pela frente nos vídeos seguintes. Mas então seria um dos primeiros fundamentos, que tem muita aparência com o fundamento da Igreja Católica, né, de se lavar a cabeça, mas com outros elementos, com outros intuitos, com outra fundamentação. Daí então, resumindo o que seria catimbó, é toda essa cultura indígena que é modificada, adicionada com a questão do cristianismo, a questão da bruxaria, o uso do cachimbo invertido, e toda essa prática se torna no catimbó, que hoje basta fazer um pequeno estudo, um vasto estudo, que você vai ver que há diferenças entre estados, né? Assim como toda aldeia tem sua diferença, na questão do culto da Jurema Sagrada, na maioria dos estados vocês vão ver diferenças de ritualística, de forma de fundamentação, de forma de vestimenta, né? Há tudo uma mudança, um quê diferente dentro disso, né? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, que são os estados mais fortes hoje em relação a número de juremeiros,
e da tradição em si, cada estado vai ter uma particularidade, uma forma de cultuar diferente, e isso é fato, isso é notório. A quem enxerga de primeiro modo vai notar a diferença, né? E quem estuda, quem busca um pouco mais a fundo, vai também notar esta grande diferença. Então, basicamente, Jurema não cultua orixá, né? Por mais que, em relação aos quilombos, os negros, em vários momentos durante a escravidão, tenham tido refúgio dentro das aldeias indígenas, né? E tenha toda essa união entre o indígena e o negro, a Jurema ela não converge com a fé iorubá, né? Ela não tem essa cultuação, essa louvação a orixás, né? Então, logo quando eu digo isso, não existe dentro da Jurema nenhuma alusão ao que é acometido ou o que é praticado dentro dos terreiros de candomblé, né? Isso é para deixar claro, porque algumas pessoas ainda confundem, ainda tem dúvidas, né? A Jurema também ela é diferente da Umbanda, até porque a Umbanda ela é bem mais nova que a Jurema, né? Que o Catimbó. Isso cronologicamente fácil de se comprovar e fácil de se analisar, né? Quando os europeus chegam aqui no Brasil, vamos colocar lá em 1500, como é de costume falar, o culto à árvore Jurema, dentro da pagelança, a beberagem do vinho da raiz já existia, o uso do cachimbo já existia, né? E nomes como Catimbó, né? Que é queimar mato, queimar mata, se tornaram pejorativos justamente porque é o termo do ato de queimar mato, o ato de fumar o cachimbo, Catimbó, fumaça queimada de mato que sai do cachimbo. Então, para o europeu, para o homem branco, quando chega, isso era uma prática de bruxaria, isso era uma prática pagã, até porque sabemos que a prática da fumaça no cachimbo sempre tem um intuito, uma intenção, né? E para o homem branco era algo magisticamente errado, era algo pagão, era algo relacionado à bruxaria. Não é à toa que hoje o termo catimbó ainda por muitos visto como um termo pejorativo, como um termo de conotação ruim, de coisa ruim, assim como macumba, que era o instrumento que dava ao entender que os negros estavam, que os escravos estavam cultuando, né? Então, estão fazendo macumba, coisa ruim, coisa negativa, e aí ficou esses termos. Então, esse foi o nosso primeiro tópico. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é catimbó, né? Eu falei assim, por alto, o que é. Em outros vídeos eu vou pegar temáticas mais a fundo, né? Temáticas mais específicas, e aí eu vou adicionar a entrada disso aí. Mas de antemão, eu friso novamente que esses vídeos são para as pessoas que não têm conhecimento sobre Jurema, que querem conhecer um pouco, né? E querem conhecer um pouco da diferença. Eu não estou aqui para ensinar juremeiro. Estou aqui para ensinar novato, iniciante, a pessoas que têm curiosidade, que têm interesse em conhecer o que é Jurema, e para que não conheçam de uma forma errônea e para que não entendam de forma ruim. E só para terminar o vídeo, eu acredito que vou falar isso em todo o vídeo. Jurema ou catimbó não se resume em beber vinho e ter alucinações devido ao DMT. Novamente repetindo, a prática do vinho da Jurema está restrita às aldeias indígenas e algumas tradições de catimbó, algumas casas de catimbó que têm o conhecimento da preparação, da beberagem do vinho da raiz. Então essa história de usar raiz de Jurema com a arruda da Síria é papo furado. É coisa de desocupado que quer ferir o sentimento religioso e fere o sentimento religioso da tradição do catimbó, porque isso dentro das aldeias, isso dentro dos terreiros, das casas de Jurema, não acontece. Pelo menos nas casas tradicionais, não acontece. Não é uma prática passada de juremeiro para juremeiro, tá? Então fica aqui meu alerta
para que esse vilipêndio ao nosso sagrado, porque o vinho da Jurema é sagrado para nós, ele venha acabar e venha diminuir. Eu sou um jovem juremeiro, mas me sinto muito ferido quando eu vejo as pessoas tomarem o vinho da Jurema com a rola da Síria simplesmente para aproveitar o barato, né? E não é o nosso intuito. Tá ok, gente? Então, agradeço a você ter assistido até aqui esse vídeo e espero que você goste dos próximos vídeos que virão. Vou fazer o máximo para expor o melhor conteúdo, a melhor forma de conhecimento para vocês, para que a gente possa levar a nossa tradição para frente de uma forma simples, fácil de entender e sem muita firula. Tá ok? Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.